O meu nome é Hugo Policarpo e neste vídeo irei explicar o procedimento relacionado com o ensaio experimental do absorção dinâmico. Absorção é um termo que utilizamos que provém do inglês absorber, vibration absorber, embora também se utilize o termo tuned mass damper. O absorção dinâmico é uma espécie de controle semiativo composto por um subsistema massa-mola-amortecedor devidamente projetado que se acopla às estruturas para diminuir a amplitude da sua vibração. Antes de mais, pretendo-vos mostrar um caso real onde se vai ver o efeito da aplicação de um absorção dinâmico. Temos aqui uma estrutura que é uma ponte que está a ser solicitada aqui por uns indivíduos. Conseguimos ver a amplitude da oscilação e nesta ponte vai ser instalado um absorção dinâmico. Não é mais do que uma massa. Está aqui ligada através de umas molas e tem também um amortecedor. O resultado final também é bastante visível e o que vemos é que quando sujeita à mesma solicitação, o que está a vibrar é o absorção e a estrutura quase que não vibra relativamente à amplitude que ela tinha inicialmente. Portanto, estes dispositivos são utilizados em estruturas reais e são dispositivos que dispensam uma fonte de energia. Antes de mostrar outros tipos de absorções dinâmicos, quero colocar a seguinte questão. Por que queremos isolar ou atenuar vibrações? Será sempre este o caso? Ora, a resposta é não, e trago-vos aqui dois casos. No caso à esquerda, uma máquina que é utilizada para a separação de cereais e legumes, tira partido da vibração para fazer essa separação. E à direita vamos ver uma máquina em que temos uma jante que é introduzida numa tina que está a vibrar, contém lá dentro um material abrasivo e é através da vibração que conseguimos obter um polimento da jante. Portanto, vê-se claramente o tabuleiro da máquina a vibrar. Temos aqui milho ou grão, não consigo perceber muito bem. Aqui temos cenouras. E agora a jante. Portanto, a jante é introduzida na tina, a tina está sujeita a uma vibração. Isto aqui é um material abrasivo e vemos o polimento que conseguimos obter com este processo. A ideia de que as vibrações são sempre indesejáveis não é verdade. Há casos em que as vibrações são benéficas. Durante esta apresentação, irei-vos falar de dois métodos para isolar vibrações. Um método em que utilizamos o isolador de vibrações propriamente dito e outro método em que recorremos ao absorção dinâmico. Após a introdução destes dois métodos, irei explicar o ensaio a realizar, nomeadamente o ensaio que iríamos realizar caso estivéssemos em regime presencial e uma vez que não estamos, irei também explicar o ensaio que vamos realizar em ambiente de simulação. Regressando à questão de por que queremos isolar e ou atenuar vibrações, existem diversas razões. Existem razões estruturais de estabilidade dinâmica, razões relacionadas com o tempo de vida, razões relacionadas com o conforto acústico e também físico, entre muitas outras. Contudo, o que nós queremos é evitar as frequências de ressonância. Queremos evitar que os nossos mecanismos, as nossas estruturas, funcionem próximo de frequências de ressonância ou frequências onde a amplitude de vibração seja consideravelmente elevada. São para essas frequências que nós iremos projetar os nossos dispositivos, os nossos isoladores, os nossos atenuadores. Quando falamos em vibrações e em problemas estruturais, talvez o primeiro caso que nos venha à cabeça tenha a ver com esta imagem superior esquerda, que está relacionada com um sismo, portanto um edifício que ruiu devido a um sismo. No canto superior direito temos um motor de uma aeronave cuja fuselagem ruiu devido à vibração, um desbalanceamento do motor. No canto inferior esquerdo tem-se um quadro de uma bicicleta que apresenta fendas aqui nesta zona. E no canto inferior direito vê-se uma pá de uma turbina eólica com uma fenda significativamente comprida.
Relativamente à estabilidade dinâmica, vamos ver 4 casos. No canto superior esquerdo, apresento-vos o caso de um sismo que ocorreu no Japão, onde conseguimos ver a oscilação relativa entre 2 edifícios. Trago-vos o caso de uma aeronave, de um efeito designado por flutter. Portanto, é um efeito de instabilidade aerodinâmica. Ok? Portanto, se o estabilizador horizontal ruir, a aeronave cai. Depois, aqui no canto inferior esquerdo, o caso muito conhecido da ponte de Tacoma, onde num dia ventoso a velocidade do vento conseguiu excitar as frequências naturais da ponte, pelo menos uma delas, e o resultado foi que a ponte ruiu. Portanto, isto pode ter consequências catastróficas. No canto inferior direito apresento-vos o caso de uma turbina eólica. Portanto, se recordarmos a fenda que vimos anteriormente e imaginarmos um desbalanceamento das pás, este poderá ser o resultado final. Relacionado com o tempo de vida e conforto, trago-vos 3 casos. O primeiro caso, bastante comum, o de uma máquina de lavar que, quando está desequilibrada, faz um ruído tremendo e, portanto, causa não só um desgaste e uma diminuição do tempo de vida da máquina, como também um desconforto acústico para quem está nas imediações. E, portanto, este tipo de problemas é normalmente e facilmente resolvido com a introdução de isoladores e absorçores adequados. Trago-vos o caso do compressor de um frigorífico ou de um ar-condicionado que, devido a um deficiente apoio, gera um ruído de fundo. Ele não é muito elevado, mas é contínuo e acaba por causar incómodo. Trago-vos ainda o caso em que, devido à quebra de uma das pás de um dos motores de uma aeronave, vamos ver o efeito de vibração que produz no interior da mesma. Portanto, este vídeo que estamos a ver é o resultado da quebra de uma das pás de um dos motores da aeronave. Podemos apenas imaginar o desconforto, não só físico, talvez ainda mais psicológico, que estes passageiros sentiram. E, portanto, este assunto do controlo de vibrações é um assunto bastante importante. Vamos agora ver os métodos para atenuar vibrações. O primeiro deles é o caso do isolador. Para tal, vamos considerar que temos aqui um sistema de 1 grau de liberdade, composto aqui por uma massa que pode representar a massa de uma máquina. Está apoiado aqui num apoio, pode ser representado aqui por esta mola. Ora, aqui em baixo temos a curva de resposta da amplitude em função da frequência. Conseguimos visualizar aqui este pico que corresponde à ressonância e a frequência a qual a ressonância ocorre nós designamos de frequência natural. Para um sistema de 1 grau de liberdade, nós sabemos que a frequência natural é igual a raiz quadrada de k sobre m. Portanto, nós para projetar um isolador temos 2 variáveis. Temos a massa e temos o k. O mais adequado será sempre alterar o k da mola, porque nós podemos comprar molas com diferentes rigidezes e não podemos comprar a mesma máquina com diferentes massas, como é evidente. E, portanto, mexendo aqui no k da mola, nós conseguimos colocar a nossa frequência natural afastada da frequência de funcionamento da máquina e assim evitamos que estas duas estejam próximas. Alguns exemplos de isoladores de vibrações. Portanto, temos aqui um caso em que temos apenas uma mola articulada a esta estrutura que corresponderá à massa. Temos aqui um outro isolador para um pilar composto por várias molas
E aqui tenho um vídeo da montagem de um outro isolador, só para terem noção que isto podem ser dispositivos relativamente grandes. Este isolador é composto por um material viscoelástico, portanto terá uma componente de rigidez e também uma componente de amortecimento. O segundo método é referente ao absortor dinâmico. O absortor dinâmico é uma espécie de controle semiativo composto por um subsistema massa-mola-amortecedor devidamente projetado. Portanto, este subsistema aqui é composto por esta massa-mola e pode também ter um amortecedor. Vamos considerar que temos aqui o nosso sistema do isolador com 1 grau de liberdade, cuja curva de resposta em frequência aqui é representada por esta linha traço interrompido, ao qual é acoplado aqui o nosso absortor. Quando nós tínhamos um sistema de 1 grau de liberdade, tínhamos apenas uma frequência de ressonância. Ao acoplar o absortor, nós passamos a ter um sistema de 2 graus de liberdade. Passamos a ter duas frequências naturais. Esta frequência mais à esquerda era a frequência que se tinha no sistema de 1 grau de liberdade e que, devido à massa adicional do absortor, desceu. Portanto, recordem que ômega é igual a ρ de k sobre m. Portanto, se o m aumenta, o ômega diminui. E esta frequência que aparece aqui, esta segunda frequência, diz respeito à frequência natural do absortor. Nós, quando introduzimos o absortor na nossa estrutura, temos que ter em atenção que, sim, realmente criamos aqui esta zona de absorção, agora convém que a nossa máquina não vá funcionar numa das outras frequências naturais que apareceram. Consideramos agora que esta curva que está aqui representada a traço interrompido é a resposta em frequência de uma máquina e que este pico não é necessariamente o pico de uma frequência natural. Portanto, é o pico com uma frequência cuja qual a resposta da máquina tem uma amplitude significativamente elevada e para a qual nós desejamos absorver parte desta vibração. Será para este valor de frequência nós iremos projetar o nosso absortor. Portanto, a frequência natural do absortor dinâmico será igual à frequência que nós queremos absorver a vibração. Vamos agora ver alguns exemplos de simuladores de vibrações. Nesta imagem aqui mais à esquerda temos um exemplo que eu comecei por mostrar no início, que estava instalado numa ponte, embora de maneira diferente. Este está instalado na vertical, numa das vigas longitudinais da ponte, e portanto vemos que ele é composto aqui por uma massa, por uma mola e tem aqui um amortecedor. Portanto, um sistema bastante simples que não necessita de uma fonte de energia para atuar. O segundo caso trata de um pêndulo que está instalado no topo de um edifício no Japão, que serve para atenuar as vibrações de um sismo. Portanto, quando se dá um sismo, o edifício tende a deslocar-se numa determinada direção e o pêndulo opõe-se ao movimento. Este outro caso que vos trago consiste num absortor, que é este dispositivo que aqui está. Ele tem aqui uma carcaça, lá dentro tem uma anilha que está suspensa por molas, e é possível imobilizar essa anilha através de uma borracha. Quando a anilha está imobilizada, diz que o absortor está desligado. Quando se retira essa borracha, o absortor fica ativo. A two-mass damper, or TMD, is a simple passive device that can eliminate undesirable motion due to resonant vibration within a mechanical structure. Typically, the TMD is attached to a point on the structure where the vibration-induced displacements are the largest. In this case, we have attached the TMD to the end of the cantilevered aluminum beam. To observe the undamped response of the beam, the action of the TMD is negated by the use of a small rubber block or stopper. This effectively turns the TMD off. When the rubber stopper is removed, the TMD is allowed to function. When the aluminum beam is struck by the hammer with the TMD turned off, the excitation of the beam's first bending mode and the resulting vibration can easily be observed, dying out very slowly. With the TMD activated, the vibration is highly damped and the motion dies out in 2 to 3 cycles. Designed to eliminate an oscillation in the vertical tail structure of a fighter aircraft. Under certain airflow situations, turbulence was inducing undesirable vibration levels. Com isto conseguimos ver como dispositivos bastante simples, como os absortores de vibrações,
podem ser aplicadas nas mais diversas aplicações, incluindo aplicações de elevadíssima tecnologia, como são as aeronaves de combate militar. Após esta breve introdução, vamos agora passar ao ensaio experimental do absortor dinâmico em ambiente de laboratório. O aparato experimental do laboratório está aqui ilustrado nesta imagem, onde nós temos aqui um pórtico, está apoiado em cima de uma mesa, temos ligado a este pórtico duas articulações e apoiadas nestas articulações temos uma viga. Nesta imagem consegue-se ver um pouco melhor a forma como a viga está apoiada na articulação. Na viga temos aqui montado um acelerómetro, podemos ver aqui em pormenor, que irá medir as acelerações da viga. Essas acelerações serão mostradas aqui neste osciloscópio virtual, à semelhança do que foi feito no primeiro laboratório. A viga encontra-se ligada aqui a uma massa rígida, onde está ligado um disco que é atuado por uma massa cêntrica através aqui deste motor. E, portanto, é esta massa que irá produzir a excitação no nosso sistema. A velocidade de rotação do motor é controlada aqui por este equipamento, onde será permitido visualizar aqui a frequência de rotação do motor. Ligado a esta barra rígida, temos aqui uma lâmina, que é parte integrante do nosso absortor. É possível ver esta barra em mais pormenor nesta vista lateral do motor. Parte integrante do absortor são também estas duas massas, que têm um determinado valor específico, que serão acopladas aqui à lâmina, uma em cada lado da lâmina. Portanto, dependendo da distância que estas massas estejam desta barra rígida, portanto do centro do absortor, se estiverem mais afastadas ou mais próximas, que depende da frequência para a qual o absortor é projetado, daí dependerá a eficiência do absortor. Assim, a lâmina, conjuntamente com estas duas massas, constituem um absortor dinâmico que é utilizado no nosso sistema. Este é um ensaio experimental relativo ao absortor dinâmico. O absortor dinâmico é usado para reduzir, absorver vibrações indesejáveis. A estrutura considerada neste ensaio é uma viga simplesmente apoiada, onde está montado um excitador que consiste numa massa excêntrica rotativa. Ao variar a velocidade de rotação do excitador, estamos a variar a frequência de excitação da força aplicada. A absorção das oscilações faz-se através da montagem de um sistema oscilatório secundário que é acoplado à viga. Esse sistema oscilatório é o que é designado de absortor dinâmico. E neste caso vai ser composto por uma viga encastrada ao centro, onde vão estar montadas duas massas iguais, massas essas montadas na extremidade. Portanto, temos aqui a nossa viga simplesmente apoiada, temos aqui a massa rotativa, massa excêntrica rotativa, que de certa forma vai excitar a nossa estrutura. Aqui temos a lâmina, que vai ser onde vai ser o nosso absortor dinâmico. A lâmina e umas massas montadas aqui a uma determinada distância do centro. Tá? Isso é o que vai ser pedido para vocês terminarem. Portanto, vamos aqui aumentar a velocidade de rotação do motor e, consequentemente, a frequência de excitação do sistema e vamos à procura da frequência de ressonância deste sistema. Aqui temos um género de osciloscópio onde conseguimos medir a amplitude em função do tempo. A amplitude do quê? Deste acelerómetro que está aqui montado. Portanto, vou aumentando a frequência de excitação do meu sistema e consigo verificar que a amplitude está a aumentar. Consegue-se ouvir e ver. Como é que eu sei se passei a ressonância? Se a minha amplitude baixar. Eu já passei a ressonância, então tenho que voltar um pouco atrás
na frequência. Portanto, nesta situação estamos na frequência de ressonância do nosso sistema, que é o nosso sistema a vibrar, e o valor é de 3.34 Hz. Em termos de amplitude, estamos com uma amplitude de 3 mV. Depois pode ser convertido para metros por segundo quadrado. Agora, eu vou parar aqui o motor sem alterar a frequência e vou montar estas duas massas a uma determinada distância aqui do centro. E esta é a distância que vocês vão ter que determinar para montar as vossas massas para absorver ou atenuar a frequência que vos vai ser dada. Portanto, montei as minhas massas, sem mexer na frequência, vou voltar a ligar o meu motor e verificamos que para a mesma frequência, era de 7.34, agora é 7.36, o nosso sistema vibra bastante menos. Em termos de amplitude, estamos a falar de visualmente uma média de 0.15, ou seja, passamos de 3 para 0.15. Contudo, nós agora passamos a ter um sistema de 2 graus de liberdade. Portanto, temos agora duas frequências naturais, diferentes da primeira, porque adicionamos massa ao nosso sistema. Então criamos uma frequência natural antes da que tínhamos e uma após a que tínhamos. Vamos tentar localizar essas frequências naturais. Portanto, este é o nosso sistema a vibrar agora na primeira frequência natural de ressonância do nosso sistema, que se encontra aos 5.83 Hz. Em termos de amplitude, estamos por volta dos 0.8, portanto inferior aos 3. Mas não deixa de ser uma frequência natural, é inferior ao... Temos 0.8 inferior aos 3, mas superior a 0.15. Vamos agora à procura da segunda frequência natural. Essa já vão ver que é de uma amplitude bem maior. Esta é a segunda frequência natural do nosso sistema. Está a vibrar bastante. Uma frequência de 13.36, uma amplitude de 6, quase o dobro da frequência natural que tínhamos sem absortor. Vamos agora passar à primeira frequência natural sem absortor, que era os 7.34. Portanto, aqui é preciso ter cuidado. Nós, ao introduzirmos um absortor no nosso sistema, vamos criar frequências naturais distintas.
e portanto convém que o nosso sistema não funcione nem a uma nem a outra frequência natural, porque como vocês viram, a 7 Hz nós tínhamos sem absorção 3 de amplitude, metemos o absorção, mas se o nosso sistema funcionar a 13 Hz, temos 6 de amplitude, portanto ainda é pior. Aí vamos aqui procurar os 7,34 mais ou menos, que era o que nós tínhamos. Isto agora, só para vocês verem, 7,33, ok? Uma questão interessante é, o que é que acontece se eu tirar uma destas massas ao meu absorção? O meu sistema continua tal e qual como está, ou muito semelhante, ou começa a vibrar mais? Vamos ver. E o vibrar mais é com maior amplitude. Passamos corretos. Portanto, fica exatamente na mesma. Okay? Esta massa está aqui só por uma questão de equilíbrio. Ou seja, quando o nosso sistema, como eu vos mostrei, se eu meter isto a vibrar a 3 Hz só com uma massa, isto vai desequilibrar o sistema. Okay? E portanto, vamos agora verificar que se eu tirar esta massa, nós estamos na posição que estávamos inicialmente. Ok? Portanto, 7,3, vamos ver a amplitude. Portanto, um pouco acima dos 2,5, abaixo dos 3, tem a ver com a regulação aqui desta frequência. Okay? Isto conclui o segundo laboratório. Portanto, vai ser dada uma frequência para a qual vocês vão ter que projetar a distância a qual vão ter que colocar as massas para absorver, atenuar e isolar a vibração. Vamos agora passar ao ensaio do absorção dinâmico em ambiente de simulação. À semelhança do que foi feito experimentalmente, vamos fazer dois ensaios. Este primeiro ensaio diz respeito ao caso em que não temos o absorção montado. Portanto, temos aqui a nossa viga de comprimento L, que é um dos parâmetros conhecidos. Temos aqui esta barra rígida, temos aqui o disco com a massa excêntrica que vai gerar a nossa força de solicitação e temos aqui a lâmina do absorção. Portanto, conhecendo os parâmetros da massa equivalente do sistema, o L da viga, a frequência natural da viga, que são definidos para cada grupo, tende-se a obter a resposta no tempo do sistema em vibração forçada e estimar os valores do K equivalente, do E e da amplitude que é retirada diretamente do gráfico. Portanto, parâmetros conhecidos: massa equivalente do sistema principal, comprimento da viga, primeira frequência natural do sistema principal. Parâmetros a determinar para este primeiro ensaio: rigidez equivalente do sistema principal, modo de elasticidade da viga do sistema principal e, o que sai do gráfico, a amplitude de vibração à frequência de excitação. Vamos agora ver o ensaio do sistema sem absorção. Portanto, eu tenho aqui o meu sistema montado, onde tenho aqui a minha viga, tenho aqui um motor com a massa excêntrica, tenho aqui esta barra rígida que faz a ligação da viga principal à lâmina do absorção, tenho aqui um controle que me permite variar a velocidade de rotação do motor e tenho aqui um gráfico que me dá a amplitude da aceleração em função do tempo para este ponto que aqui está, imediatamente acima da linha de excitação, ou seja, este ponto está localizado a meio da viga. Portanto, ligeiramente ao lado do que foi feito experimentalmente. Eu vou começar por colocar o motor a rodar, eu controlo a velocidade
e vou ver a resposta que obtenho em função desta variação de velocidade. Aumentando a velocidade de rotação do motor, começo a ver que a amplitude de oscilação vai aumentando. Vario mais um pouco a velocidade de rotação do motor e vejo que a amplitude continua a aumentar, portanto ainda não estou na frequência natural do sistema. Portanto, estou ali nos 40 radianes por segundo, que é a velocidade a que está a rodar o motor e, portanto, continua a aumentar a amplitude da aceleração naquele ponto. Portanto, eu vejo que a amplitude já está no seu máximo, ou próximo do máximo, portanto parei o ensaio. Obteve-se uma frequência natural de 40 radianes por segundo e uma amplitude de oscilação máxima de aproximadamente 180 metros por segundo quadrado. Passando aos cálculos que temos que realizar. Consideremos que esta viga está simplesmente apoiada nas suas extremidades, portanto, quando sujeita a uma força P, a viga vai sofrer uma deflexão máxima delta a meio vão, e essa deflexão máxima é dada por esta expressão P L ao cubo sobre 48 EI, em que E é o módulo de elasticidade transversal da viga e é o segundo momento da área. Portanto, sabendo as dimensões da secção transversal da viga, nós podemos calcular o segundo momento da área. Portanto, podemos substituí-lo aqui nesta expressão. Lembrando que, para o caso da mola, a deflexão é dada por P sobre K. O K é calculado através da relação entre a frequência natural e a raiz quadrada de K equivalente sobre M equivalente, em que o M equivalente é um dos parâmetros dado e a frequência natural também o é. Assim nós conseguimos calcular o K e, portanto, substituindo este delta nesta expressão P sobre K, em que o K é conhecido, os P's cortam e, portanto, podemos resolver esta expressão em função do modo de elasticidade transversal, que é um dos parâmetros que se pretende calcular. E, portanto, com estes cálculos conseguimos determinar o K equivalente do nosso sistema, o módulo de elasticidade transversal da viga e do gráfico sai diretamente a amplitude máxima de oscilação. Vamos agora ver o segundo ensaio, em que no nosso sistema já está montado o absorção, que consiste nestas duas massas montadas aqui na lâmina a uma determinada distância aqui deste ponto. Portanto, os parâmetros massa e frequência de excitação à qual se deseja suprimir a vibração são dados e definidos para cada grupo. De forma semelhante ao primeiro ensaio, obtém-se a resposta no tempo do sistema em vibração forçada e estimam-se os valores de D, esta distância, de amplitude da vibração à frequência de excitação e, com base nestas duas amplitudes, do ensaio sem absorção e do ensaio com absorção, estima-se o rendimento do absorção. Parâmetros conhecidos: a massa de cada absorção, a frequência de excitação à qual se deseja suprimir a vibração e os parâmetros a determinar: a distância das massas do absorção, onde é necessário fazer uns cálculos, a amplitude de vibração à frequência de excitação, que é retirado diretamente do gráfico, e sabendo as duas amplitudes, inicial e final, consegue-se calcular a eficiência deste absorção. Em termos de simulação, temos aqui o nosso sistema, onde vemos que já temos as massas montadas na lâmina, portanto o nosso absorção está montado. E da mesma forma, vamos ver para a frequência que queremos absorver a vibração. Será a frequência natural do primeiro ensaio, mas não necessita de ser a frequência natural, pode ser uma outra frequência indicada. Vamos ver a resposta do nosso sistema agora com o absorção montado. Coloco a frequência a rodar e, portanto, conseguimos ver que a amplitude é significativamente inferior ao caso em que não tínhamos absorção. Portanto, a nossa viga já vibra com uma amplitude bastante inferior.
e se baixar a frequência, como se fez experimentalmente, consigo chegar à primeira frequência natural do sistema, que agora é diferente no caso em que não tínhamos massa. Como podem ver, está situada aqui nos 32.6. Da mesma forma, podia ir à procura da segunda, mas por uma questão de tempo não será feito. Assim sendo, vimos que com o absorção para a frequência de 40 radianos por segundo, conseguimos uma amplitude máxima de 5 metros por segundo quadrado. E tendo em conta que a amplitude inicial era de 180, se fizermos os cálculos, obtém-se um rendimento do absorção de 97,2% aproximadamente. Em termos de cálculos, há que determinar esta distância d da massa do absorção a este ponto, considerando que para uma viga encastrada sujeita a uma carga, a sua deflexão máxima acontece aqui na extremidade e é dada aqui por esta expressão, P d ao cubo 3EI, em que o E é o modo de elasticidade transversal da viga, o I é o segundo momento de área, o D é esta distância que está aqui. E porquê é que estamos a considerar esta viga encastrada? Ora, se formos analisar, conseguimos ver que aqui neste ponto a viga está fixa, portanto ela só se move nesta direção. Temos que considerar aqui um encastramento e aqui esta parte onde a viga está livre. Portanto, sujeita à vibração desta massa, vamos ter aqui uma deflexão. Tendo os parâmetros da secção transversal da viga, consegue-se calcular o segundo momento de área que será substituído nesta expressão. Voltando aqui ao caso da mola, sabe-se que a deflexão é P sobre K. O K é calculado de forma semelhante ao que foi feito para o primeiro ensaio. Portanto, K igual a frequência ao quadrado vezes a massa equivalente. E, portanto, basta vir aqui substituir este delta por P sobre K. Os P's cortam. O K já foi determinado e, portanto, conseguimos facilmente saber a distância a que queremos colocar a nossa massa deste ponto. E assim, através destes cálculos, conseguimos determinar este D. Do gráfico sai diretamente a amplitude máxima da resposta para o caso em que temos o absorção, este YF, e o rendimento do absorção pode ser calculado através das diferenças do YI menos o YF a dividir por YI. Se fizermos em porcentagem, multiplicamos por 100. Em termos de procedimento experimental, ele encontra-se aqui sumarizado em 5 pontos. Ponto 1. A cada grupo de alunos são atribuídos os seguintes parâmetros: massa equivalente do sistema principal, comprimento da viga, primeira frequência natural do sistema, isto para o caso sem absorção. Para o caso com absorção é dada a massa do absorção e a frequência de excitação à qual se deseja suprimir a vibração. Estes dados são diferentes entre grupos e entre turnos. Ponto 2. O docente realiza a simulação do ensaio 1 e devolve ao grupo o ficheiro correspondente que contém os dados referentes à resposta no tempo sem absorção. Ponto 3. O docente realiza a simulação do ensaio 2 e devolve ao grupo o ficheiro correspondente que contém os dados referentes à resposta no tempo com absorção. Ponto 4. Cada grupo descarrega o ficheiro onde deve registrar todos os parâmetros solicitados. Ponto 5. O grupo deve submeter o ficheiro descrito em ponto 4. Portanto, esta submissão será feita via Google Forms e o ficheiro deve estar em formato PDF. Espero ter sido claro nesta exposição. Desejo-vos um bom trabalho e estarei aqui para vos ajudar e apoiar naquilo que precisarem. Obrigado pela atenção.